Bom dia a todos, que a graça, do Senhor Jesus, as misericórdias, são infinitas, possam transbordar, na sua vida. E quero começar lendo o trecho, da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 20. Diz assim a palavra de Deus: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Enfim chegou o tempo prometido, proclamava: O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: Venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Bem, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida aqui, esse trecho em que o Senhor faz o seu pronunciamento, lança, ó Deus, a mensagem inicial, e em seguida o Senhor chama 4 discípulos para andarem contigo. Por meio deste trecho da Tua palavra, queremos hoje, ó Deus, confiar que o Teu Espírito Santo pode falar conosco naquilo que estiver dentro do Teu propósito e que encontre os nossos corações totalmente franqueados, abertos, para receber de bom grado a Tua palavra. Obrigado, Pai. Oramos pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada um que está ouvindo neste momento a mensagem, em nome de Jesus. Amém. É da natureza do ser humano o quê? O pecado. O pecado é natural do ser humano. Mas o que é o pecado? É essa índole, pecaminosa, essa tendência de pecar. E então, em função disso, é que vêm os pecados, Isso é, as ações pecaminosas, tais como odiar, mentir, matar, roubar, prevaricar, etc. Pois é assim que Deus nos ensina pela sua palavra escrita, pela Bíblia. Por causa disso, o que é bom corre o risco de ser distorcido, degenerado ou nocivo. E é fato que a religiosidade é um fenômeno antropológico, um fenômeno do ser humano. Até mesmo o materialista, aquele que não acredita na realidade espiritual ou metafísica, tem a sua devoção religiosa, pois o materialista endeusa a matéria, ou os bens materiais. Então, além de ser um fenômeno antropológico, a prática religiosa é diversificada. E há vários tipos de religião, e o ateísmo está incluído nessa classificação. Porém, há um fio comum em todas as religiões,
que é o conjunto dos deveres, né, a ser seguido para chegar à divindade. Seja ela qual for, seja a divindade teísta, né, o Deus pessoal e criador, seja a divindade panteísta, que crê que tudo é Deus e Deus é tudo, né, que se move. E bem como o ateísta ou o humanista, que diz que Deus não existe e o homem é o centro do universo. A finalidade desta mensagem é apresentar o significado original do Evangelho de Jesus Cristo, né, e suas implicações reais para o nosso cotidiano, de tal forma que possamos identificar se estamos vivendo o Evangelho ou se estamos praticando uma religiosidade cristã, apenas seguindo regras ou normas para chegar até Deus. Sabe por que isso é importante? Porque é possível mudar de religião. Olha só, hein? É possível mudar de religião. Inclusive, é possível deixar de ser cristão e ser um muçulmano. É possível deixar de ser cristão e ser ateu. É possível deixar de ser cristão e ser budista. É possível. Isso é possível. É possível mudar de igreja. Hoje alguns estão na Holiness. Amanhã pode ser que você, por conveniência, esteja numa igreja, uma outra igreja evangélica. Nem vou citar os nomes, senão vocês vão dizer depois: pastor, eu segui conforme a sua sugestão, né? Então nem vou aqui mencionar nenhum nome assim, né? Mas é possível mudar de igreja e mudar de denominação, né? Também não vou mencionar qual tipo de denominação que você, né, vai um dia pensar em mudar, né? Porque senão vai dizer, seguir a sua sugestão. É possível mudar de religião, mudar de igreja, mudar de denominação, mas não mudar de vida. E ter a vida completa, aquela que se renova dia após dia. Podemos experimentar mudança de identificação externa, ou seja, tipo de religião, mas não experimentar Cristo vivendo em nossas vidas, de tal forma que Jesus gere em nós a força capaz de não viver uma vida de pecados, mas de santidade, com a finalidade de sermos parecidos com Cristo. O texto bíblico de hoje, né, no versículo 15, quando fala, arrependam-se e creiam nas boas novas, ou seja, o verbo arrepender aqui significa dar meia volta, ou afastar-se de algo. Na Bíblia, ele se refere especificamente a se afastar das coisas que Jesus abomina e se voltar para as coisas que ele ama. Esse trechinho aqui, né, do sentido terminológico, né, do termo arrepender e do termo boas novas, né, esse trechinho eu tirei do livro do Tim Keller, né, A Cruz do Rei. É uma leitura sugestiva, né, A Cruz do Rei de Tim Keller, muito bom, não é? Se você quer saber, né, como viver Jesus na sua vida, tá certo? Conforme a leitura do Evangelho de Marcos, tá ali, é uma leitura riquíssima, então é uma sugestão. Mas olha só, o termo euangelion, que no original, né, é euangelion, o termo evangelho traduzido em várias Bíblias, né? E aqui na NVT, na tradução NVT, está traduzido como boas novas, né? Boas novas.
No original o termo é euangelion, né, que é uma junção de duas palavras. A palavra angelos, né, angelos ou angelos, ou anjo, né, que o sentido é aquele que anuncia as novas. Tá? E o prefixo eu, né, não é eu de ego, né, é eu de eu mesmo, né, significa jubiloso, ou seja, uma alegria que não tem tamanho. É uma coisa assim, uma alegria que, sabe, quando você ouve a notícia, você grita, você chora, você rola no chão, né, você diz yes, né? É isso, você dança, você canta, né, esperneia, e as pessoas dizem, o que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa tremenda, não é? Então o termo evangelho, portanto, significa as boas novas que trazem alegria. É isso. Então evangelho é uma novidade boa que traz alegria. E essa novidade, ela é um fato, tá? É um fato. Já aconteceu. E seus efeitos se fazem sentir na vida de todo aquele que nele acredita e o recebe sem vacilar. E que fato é esse? É a chegada de Jesus Cristo, Rei deste universo, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Esse termo evangelho, na época de Jesus, era um termo usado pela sociedade não religiosa, pela sociedade da época, né? Porque quando acontecia uma guerra, e nessa guerra, por exemplo, que aconteceu na Batalha de Maratona, ali na Grécia, quando os gregos venceram os persas, então foi enviado um emissário, né? Um comunicador, um jornalista, né, para transmitir aos gregos, né, de que os gregos poderiam ficar em paz, pois os persas foram derrotados. Aí o pessoal falou, que legal, então a gente não precisa mais ter. Então, esse arauto, esse mensageiro, né, era chamado de evangelista, né, porque ele estava levando aquela mensagem. Então o evangelista, né, levava as boas novas. Então o evangelista levava que boa nova? Um fato que era capaz de modificar toda uma trajetória, tá certo? Então isso daí é o evangelho. Evangelho é um fato. Bom, então, por que Jesus Cristo, que é o evangelho em pessoa, por que ele é uma boa nova? Alguns aqui poderiam dizer, pastor, isso não é nova não, isso aí eu já ouço há 50 anos, não é novidade para mim não. Então olha só, gente, acompanha aqui, ó. Quando recebemos o Rei, né, o Rei Jesus, porque Jesus falou, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, está próximo, ou seja, está aqui, na cara de vocês. Quando recebemos o Rei em nós, tudo muda. O que muda? O pecado é perdoado, ocorre um resgate da nossa condição existencial de pecador para santo e justo, de tal forma que somos aceitos por Deus como filhos por adoção, pela intermediação do Filho amado Jesus Cristo, uma mudança de posição, de identidade, né? Na sequência, os nossos pecados são perdoados, sabe? Os pecados são o quê? São cargas que de tanto acumularmos em nós e sobre nós nos levam a uma vida vazia, sem propósito, sem nexo, insatisfeita, com aquela sensação de que a gente não chegou na nossa casa, de que a gente não conquistou o que deveria conquistar.
ainda que tivesse toda a riqueza do mundo, ou que tenha se formado na melhor faculdade, cursando aquilo que sempre sonhou, e ainda que estivesse exercendo a profissão que traria satisfação ou realização pessoal, tem sempre algo faltando. E a ansiedade, a esperança pelo porto seguro, nunca sendo satisfeita, mesmo que tenha vindo a aposentadoria, os netos, os sonhos pessoais sendo contemplados, sabe, está faltando Jesus, pois só Ele completa. Só Jesus nos basta, isso é verdadeiro. Quer ver? Quem tem a Jesus e anda com Ele no dia a dia, nessa relação amorosa, prazerosa, apaixonante, eu vou dizer uma coisa: pode faltar dinheiro, pode não ter aquele padrão de vida dos sonhos, pode não ter conseguido passar na faculdade top, pode não ter o emprego que almejou, pode ter sua empresa não estar indo bem, pode não ter o carro ou a casa conforme planejou, pode carregar uma doença incurável, ainda assim viver contente porque tem a Jesus, e com Ele tem comunhão diariamente. Ele e Jesus se completam, a satisfação é garantida, a vida está completa e transborda a vida. Na vida de quem tem a Jesus, provações não vão faltar, mas já tem a solução. Quem tem a Jesus tem o Espírito Santo. Nas crises de relacionamento, a presença do Espírito Santo capacita a perdoar e pedir perdão e aceitar ser perdoado. Nas tentações que lhe cercam, o Espírito Santo lhe dá a assistência necessária para vencê-las. Saibamos que Jesus sofreu todos os tipos de tentações, mas jamais pecou. Ainda que fosse humano, porém sentiu dores físicas e angústias de alma. Jesus até chorou. Por isso Jesus é totalmente compreensível quando caímos nas tentações. Ainda que tenhamos orado, não nos deixe cair em tentação. O Evangelho de Jesus Cristo cuida da questão ética, que está acima da ética humana, e por vezes está contra a ética do mundo. Em nossas necessidades de alimento físico ou de se vestir, Ele nos prometeu suprir, nos ensina a sermos generosos, no distribuir aos que sofrem necessidades físicas. Jesus é a vida. Se estamos com vida, esse presente veio dele, Ele é a fonte da nossa existência. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo chegou até nós, como fruto do amor de Deus, que é o nosso paizinho. E isso muda não só a forma de ver a existência, mas a nossa própria existência. Ganhamos sentido de vida, e vida que pulsa a eternidade. Em Cristo a eternidade está garantida, porque Jesus é o Rei eterno. Não precisamos temer a morte, nem tampouco ficar indiferente à morte, como se fosse algo que simplesmente fosse ciclo da vida, e nada possamos vislumbrar além da cessação da própria vida. O Evangelho do Rei Jesus tem relação com a manifestação de poder sobre a cura de enfermidades e libertação de pessoas do domínio ou opressão de forças malignas ou satânicas sobre as pessoas. Esse é o Evangelho. Se você vive o Evangelho, se o Evangelho é algo que faz com que Jesus pulse no seu coração, se você vive uma vida cheia do Espírito Santo, se o seu dia a dia, seja Cristo, flui na sua vida, ainda que tenha enfermidades, ainda que tenha dores, ainda que tenha angústias, ainda que sofra necessidade de alguma coisa material, se você, mesmo frustrado nos seus sonhos, mas tem Jesus, e este Jesus te completa, diga amém. Porque Jesus é isso. Isso é o Evangelho.
Agora vamos falar de religiosidade. Qualquer religião é um conjunto de regras ou normas, rituais costumeiros, provenientes de crenças ou doutrinas na área do invisível. Existem as religiões teístas, que são três: cristianismo, islamismo e judaísmo. E essas religiões pregam a existência do Deus Criador e separado da criação. Porém, cada religião ensina aos seus seguidores o como chegar até esse Deus, explanando um conjunto de ações e ritos para cultivar fielmente essa busca a Deus. Várias vezes, várias rezas e costumes litúrgicos são ensinados. Até mesmo o evangélico, apesar de receber o ensino correto, de que só Jesus é suficiente, pode acabar caindo na religiosidade, achando que, vindo todos os domingos no culto, fazendo uma atividade na igreja, mantendo unida a família, dando o dízimo e pagando fielmente os impostos ao Estado, e realizando as doações aos necessitados, está em dia com Deus, e isso ele acaba achando que é uma garantia de que ele vai chegar no céu. Isso é religiosidade. A linha entre viver o evangelho e ser religioso, ela é muito fina. Porque na aparência parece que é tudo igual. Agora existem as religiões panteístas: hinduísmo, budismo, shintoísmo e as demais religiões animistas, né, e suas vertentes, né, que ensinam que Deus é tudo, tudo que tem vida, né? Por isso o homem pode ser uma divindade, bem como qualquer animal ou árvore pode também ser, pois todas elas têm vida. Por isso as mortes e os nascimentos, de acordo com o ensinamento das panteístas, são ciclos divinos no universo. E os sofrimentos são sinais de karma, né, quase parecidos. O conceito de karma é quase parecido com o conceito de pecado do teísmo, né? Então esse karma, eles estão sendo pagos, né, na vida presente de karmas de vidas anteriores. Então, por exemplo, eles calculam assim: quando uma pessoa está sofrendo demais, ele fala assim, aprontou muito na vida anterior, né? Está pagando karma, né? Então, se nós formos levar a interpretação ao pé da letra, então, se alguém está sofrendo demais, ele sofre um assalto, né? Levou lá, foi vítima de uma lesão física, né? E tal, tá vendo? É porque na vida anterior ele aprontou tanto que agora ele está pagando. Então, o panteísmo, pela lógica, né, acaba justificando o quê? Acaba justificando, né, a ação do assaltante. É claro que, né, isso daí carece de fundamentos concretos. Mas é uma religião, né? É um tipo de ensinamento. Os ateístas não se consideram religiosos, mas cultivam uma devoção em algo. Às vezes eles são devotos do ativismo, devotos do trabalho, devotos de personalidades em várias áreas da cultura, né? Cada ser humano levanta o seu próprio Deus, seja considerando-se a si mesmo como autossuficiente, seja atribuindo a algo ou alguma personalidade a sua divindade. A verdade é que nenhuma religiosidade, mesmo a religiosidade cristã, é suficiente diante do que o Evangelho é: Jesus Cristo em nossas vidas. Diante do que foi exposto agora, e fazendo uma autoanálise, né, a pergunta é: você vive o Evangelho ou está amarrado numa religiosidade?
a vida de Jesus pulsa em sua vida de tal forma que você sente a vibração do Espírito Santo, e isso tem transformado todas as áreas da sua vida? É uma pergunta que a gente precisa fazer, se não dia após dia, pelo menos semana após semana, porque acho que uma semana já é o suficiente para a gente entrar na religiosidade. Bom, prosseguindo no texto bíblico, do versículo 16 a 20, temos o relato do chamado que Jesus faz a 4 pescadores, os irmãos Simão e André, Tiago e João, para serem pescadores de pessoas. Ao receber o chamado, eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram, ou imediatamente o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados, de acordo com o versículo 20. Aqui o que chama atenção é atender ao chamado de Jesus de forma imediata, como fizeram os discípulos. Isso está relacionado ao Evangelho. Naquela época, a prática comum era os discípulos escolherem qual mestre gostariam de seguir. Nós já ouvimos isso, né? Os que foram para o retiro ouviram isso quando o pastor Ricardo Costa falou. Neste caso, aqui, do versículo 16 em diante, é Jesus quem toma a iniciativa de chamar as pessoas para o seguirem. Ainda que os discípulos continuassem a se relacionar com seus pais e tivessem voltado a pescar, né? Porque ali quando os discípulos deixaram as redes e abandonaram o barco, não quer dizer que eles não voltaram a pescar, não quer dizer que eles não visitaram mais seus pais, né? Continuou a vida comum, mas a disposição de seguir Jesus, isso foi imediato. O que é digno de nota aqui é o termo imediatamente e de imediato. Sabe o que isso significa para nós hoje? Bom, deixar a família não é muito difícil em nossa sociedade contemporânea, né? Tem jovem que está louco para deixar a casa dos pais porque não aguenta mais. Então não é um grande sacrifício, né? Jesus fala, deixe os seus pais e me siga. Opa, é para já, né? Mas, e se Jesus disser, deixe o sonho da sua carreira e me siga. Opa, peraí, Jesus, pode ir que eu estou indo depois. Na nossa sociedade, parece que a carreira, os nossos sonhos de realização pessoal estão acima, né, da família, estão acima do próprio seguir Jesus. E aqui realmente o convite é seguir Jesus, mas não está descartada a questão do chamado para o ministério, não. Porque aqui Jesus chamou esses discípulos e falou, olha, vocês vão ter, estou chamando vocês para uma missão aqui, tá? E qual é a missão? A missão é que vocês vão ser pescadores de gente. Então é uma mudança na carreira deles. Deixar imediatamente, isso parece aos olhos da sociedade nossa, uma atitude de fanatismo religioso, né? Fala assim, pirou, eu não acredito, o cara tinha um futuro pela frente, deixou para ser missionário, gente, olha, nossa, mas o cara tinha tudo para ser um bambambam da USP, né, um grande pesquisador, um cientista de renome, deixou, agora virou pastor. E também deixou de ganhar dinheiro, porque pastor não ganha dinheiro. Vive de oferta. Nossa, que coisa. Mas com Jesus não há meio termo, porque viver com Jesus não é ser religioso, né? E não é nem ser religioso moderado, porque tem gente que fala assim, não seja fanático.
tudo moderado, tudo meio termo. Tá? Então, se Jesus fala, larga tudo, larga uma parte. Não, mas espera aí, em Lucas 14, 26, Jesus, olha o padrão de Jesus. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, o que é que está em prioridade quando Jesus nos chama? O que fez com que os irmãos Simão e André, Tiago e João, deixassem imediatamente as redes? O evangelho foi impactante no coração deles. O rei, o próprio rei, foi suficiente para convencer eles a falarem: bom, Jesus é maior do que a minha própria vida. Eu estou largando aqui. Eu estou dizendo que ao largar essa sede e seguir Jesus, eu estou dizendo que Jesus é prioridade na minha vida. Ah, mas a gente tem que deixar de ser aquele profissional. Não, por exemplo, eu sou professor, até hoje estou dando aula, então é minha profissão. Mas ele me chamou, ele disse: vem. Aí eu larguei tudo lá em Belém do Pará, vim fazer teologia aqui. Mas aí teve um tempo que eu fui para o Japão, né, só como missionário, sem dar aula e tal. Mas quando eu voltei, aí Deus falou: então volta da aula e exerce o ministério aí. Então, hoje as instituições chamam isso de bivocacionado. Não é? Bivocacionado. É questão de chamado. Né? Jesus me chamou para especificamente exercer o ministério, né, paralelamente à minha profissão na sociedade, como um profissional, na área da educação. Mas ele me chamou. Né? Alguns Deus chama e diz: larga tudo literalmente e fica só no ministério. Né? Tem gente que entende assim, larga tudo mesmo e só fica sendo missionário, pastor, integralmente. Há vários tipos, né, de chamado. E também não existe chamado só para ser evangelista, pastor, missionário. Existem vários outros chamados. Portanto, quando o evangelho impacta o nosso coração, quando ele muda a nossa vida, a gente larga tudo no sentido de dizer: eu amo mais a Jesus do que a minha carreira. Eu amo mais a Jesus do que a minha função na sociedade. Eu amo mais a Jesus do que a minha própria família. Minha família eu amo. Mas se a família disser assim para mim: não, Shinobu, não seja, né, pastor. Já pensou? Minha mãe já era cristã. Quando eu falei assim: mãe, eu vou largar tudo aqui e estou indo para São Paulo, ela com certeza deve ter pensado: puxa vida, é uma renda a menos na minha casa. Ela pagou um preço também. Mas ela sabia que aquela decisão era uma decisão de Lucas 14, 26. Se eu pensasse no meu pai e na minha mãe, nos meus irmãozinhos, eu não teria saído de casa. Eu ia dizer aqui: Senhor, por favor, hein? Né? Agora que eu comecei a contribuir com a família aqui, minha renda e tal, né? Mas o Senhor falou: não, deixa e vai. Mas isso é evangelho. O que eu ganho com isso? Bom, eu ganho, sei lá, eu ganho a alegria de ver Deus ganhando. De ver Deus ganhando uma vida
que está ali à beira do divórcio, da separação, de uma família destruída, e chegar e falou: pastor, queria conversar. E aí, a gente conversa, abre a palavra, ouve, acolhe, aconselha. E se essa família for restaurada, se o casal que estava pensando em se separar voltou e está bem, que preço isso tem? Uma pessoa que estava ali com a vida vazia, sem esperança, tendo tudo, mas não possuindo nada. E aí ele conhece a Jesus. E a pessoa então, com Jesus no coração, tem a sua vida transformada. Qual é o valor disso? Inestimável. Qual é o preço? Não tem como precificar, né, Serginho? Por isso que a palavra de Deus fala em 1 Timóteo 3, né? Aquele que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Porque passa a cuidar de vidas que serão transformadas aqui, e os rendimentos são eternos. Você pode não escrever um livro, você pode não ser um influencer digital, você pode não ser famoso aos olhos da sociedade, mas se você, ao ministrar o evangelho da graça de Deus para uma pessoa, e essa pessoa foi impactada pelo evangelho, aceitou Jesus, levou uma vida cristã abençoada por Deus e foi descansar na eternidade, isso que você fez foi maior do que qualquer outra coisa que o ser humano pudesse fazer, que contasse para a eternidade. Essa é a beleza do chamado. Se Pedro e André, Tiago e João continuassem com suas redes, os peixes iriam vir, iria alimentar muita gente. Mas iria perder muita gente de comer os peixinhos na eternidade. Porque iria deixar de pescar pessoas. E digo isso aos jovens, né? Aos jovens. Ao pensarem nas suas carreiras, pensem com o seguinte referencial: Deus, o que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu seja? Qual é o teu chamado? Que o dinheiro, que a fama, que a realização pessoal não façam parte dos critérios de escolha. Que seja o Evangelho, que seja em prol do Evangelho. Vamos fechar os nossos olhos. Primeira questão aqui, antes de orarmos, é se você é uma pessoa que vive o Evangelho
ou você é uma pessoa religiosa? Por que você se considera um cristão? Porque vem para a igreja, no culto, dá o dízimo, e é uma boa pessoa, é uma pessoa boa, assim, né? Não fica criando problemas, confusão. É uma pessoa de boa. Por isso que você é um cristão? Bom, ser cristão é muito mais do que isso. E, dizendo assim de uma certa forma, não tem nada que ver com isso. Ser cristão é viver Jesus, no poder, na graça, na unção do Espírito Santo todos os dias. Isso é ser cristão, é ser discípulo de Cristo, é se relacionar com Cristo e andar juntamente com os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Qual é o chamado de Deus, o chamado de Jesus para a tua vida? Ou você nunca pensou que Ele teria um chamado para você? Ele tem um propósito para a tua vida? O propósito de Deus está muito além de ser um bom cristão na sociedade. Está muito além de ser apenas isso. Ele quer te transformar em pescadores de gente. Seja num chamado de dedicação integral, seja num chamado de dedicação parcial, seja o que for. Mas qual é o chamado de Deus para a tua vida? Oremos. Pai, que nesta manhã o Senhor nos dê a graça de vivermos uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Uma vida em que Jesus e somente Jesus seja o suficiente. E que também, ó Deus, nessa suficiência, nós possamos entender o chamado do Senhor. O primeiro chamado nós aceitamos, de te seguir. Mas que este chamado inicial possamos deixar o Senhor tocar no chamado sequencial, que muitas vezes pode tocar naquilo que mais valorizamos, mais prezamos em nossas vidas. Pode ser a nossa família, pode ser a nossa carreira, pode ser os nossos sonhos, que nós tomamos como aqueles que são sagrados para nós. Mas não mais que os teus sonhos, os sonhos de Jesus, os sonhos do teu Filho para nós. Que o Senhor nos mexa, nos incomode, nos constranja, e que o Senhor nos tire da zona de conforto. Se esta zona de conforto estiver desafiando o chamado do Senhor para estarmos integralmente dedicados ao Teu Evangelho. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.